Além disso, preparei para os senhores uma nova possibilidade de alteração, nesse caso, inclusive, consagrada pela própria CLT. Eu coloquei aí para os senhores também a chamada readaptação do empregado. Via de regra, toda a doutrina vai dizer que eu não posso promover alterações funcionais do empregado que sejam lesivas. Então, é impossível que o empregado seja punido, por exemplo, através de um rebaixamento funcional, ou através do que a gente chama de retrocessão, que seria aí, portanto, a piora gradativa das funções que ele exerce. As alterações funcionais até podem acontecer, desde que respeitado o cargo para o qual o empregado foi contratado e a qualificação profissional dele. Entretanto, os senhores vão encontrar no artigo 461, no seu parágrafo 4º, uma regra que vai trazer para a gente uma nova situação em que o empregador pode alterar o contrato, ainda que de forma aparentemente lesiva, mas nesse caso em benefício do próprio empregado. Esse artigo trata do Instituto Jurídico da Equiparação Salarial. E ele me diz que o trabalhador não pode fazer uso de paradigma readaptado em razão de doença física ou mental. Essa não utilização do paradigma readaptado, por que trazida agora, no momento em que a gente trata sobre alterações do contrato? Porque se ele não pode ser utilizado como paradigma, vamos supor que ele tinha um cargo superior, recebia, por assim, vamos imaginar que ele exercia uma função em que ele recebia R$3.000 de salário, teve uma doença física ou mental que o impossibilitou de continuar exercendo aquela função específica para a qual ele foi contratado, e em razão dessa doença, ele acabou readaptado numa função de grau inferior, situação em que ele mantém o seu salário de R$3.000, já que a Constituição prega a irredutibilidade do salário, a não ser que eu tenha negociação coletiva, e mantido o salário de R$3.000 num ambiente em que, por exemplo, as outras pessoas ganhariam apenas R$1.000, o natural seria que aquelas pessoas que ganham menos acabassem por invocar as prerrogativas do artigo 461 em juízo, tentando obter aquele patamar salarial de R$3.000. Portanto, apesar de não ser lícita a alteração funcional que implica em rebaixamento, na forma do artigo 461, parágrafo 4º, por força de doença física ou mental, a readaptação admite, portanto, um enquadramento funcional inferior para o empregado. Além disso, dentro ainda do capítulo que versa sobre as alterações do contrato na CLT, os senhores vão encontrar um artigo que trata sobre a transferência ou alteração de localidade no país. Essa transferência de localidade no país é tratada nos artigos 469 e 470 da CLT. Para que a gente possa verificar, ainda que em linhas gerais, quais são as regras introduzidas por esses dois dispositivos, a gente precisaria começar conhecendo qual é a regra no tocante a essa transferência de localidade dentro do país. Para que a gente conheça, vamos partir então primeiro da regra geral. Os senhores vão encontrar no artigo 469 da CLT, no caput, a regra de que é vedado ao empregador transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato de trabalho, não se considerando a alteração de localidade aquela que não acarretar necessariamente na mudança de domicílio do empregado. Nesse caput, a gente já tem duas palavras que deveriam ser melhores trabalhadas. A palavra localidade e a palavra domicílio. Bom, localidade para a CLT, sinônimo de município. Então, quer dizer que no que a gente está tratando agora nesse artigo 469 é a possibilidade de que o empregador altere o município em que o empregado trabalha. Mas esse artigo, apesar de tratar da transferência de localidade, no finalzinho desse artigo a gente ainda tem uma outra obrigação. Diz o artigo que eu só vou considerar a transferência aquela que acarretar simultaneamente a alteração de domicílio do empregado. Apesar de o artigo 469, ou a norma, utilizar a expressão alteração de domicílio, a doutrina vai dizer que mais correto seria dizer alteração de residência do empregado. Significa, portanto, que só é relevante para o direito do trabalho, e todas as regras que a gente vai ver na sequência só se aplicam às transferências em que, ao mesmo tempo, o empregado tiver alteração do município em que ele trabalha e alteração do município em que ele reside. Então, hipoteticamente,
considerando aqui a região do estado de Minas Gerais, se o empregado é transferido de Belo Horizonte para Betim, alteração de localidade, mas permanece residindo em Belo Horizonte, eu não tenho a transferência de que trata a CLT. Se, por outro lado, ele é transferido para o município de Uberlândia, por hipótese, e passa a residir efetivamente em Uberlândia, as regras do artigo 469 começam a ser aplicadas. Como primeira possibilidade para que o empregado seja transferido, o artigo me diz que é vedado ao empregador transferir independentemente da anuência do empregado. Portanto, para que ele seja transferido, eu preciso que ele concorde com essa transferência na forma do que diz o caput. Acontece que, apesar de o artigo dizer que o empregado precisa concordar, a gente vai ver que, ao longo desse artigo, são tantas as exceções que talvez fosse melhor dizer que a exceção é a de que ele vai ser transferido apenas se ele anuir. Como possibilidades de transferências independentemente da anuência do empregado, nós temos, primeiramente, aquele mesmo empregado que exerce cargo de confiança que a gente disse há pouco. Se o trabalhador exercer cargo de confiança, ele pode ser transferido independentemente da anuência e, portanto, não pode se opor ao intuito do empregador de transferi-lo. Além disso, o artigo também vai dizer que trabalhadores cujo contrato de trabalho contiver cláusula implícita ou explícita que autorize a transferência, pode ser transferido independentemente da anuência. Cláusula explícita, aquela que consta efetivamente com todas as regras no próprio contrato. Cláusula implícita, aquelas situações que decorrem da própria natureza do contrato de trabalho. Alguns autores chegam a usar exemplos hilários, como, por exemplo, o empregado de circo. Se o empregado trabalha no circo, é inerente à função que ele vai se mudando, obviamente, aí, ao longo do tempo, e, portanto, eu teria um contrato com cláusula implícita que autoriza a transferência. O artigo ainda me diz que, se ocorrer a extinção do estabelecimento em que o empregado trabalha, ele pode ser transferido independentemente da anuência. E, finalmente, o mesmo artigo 469 me diz que qualquer empregado poderia ser transferido independentemente da anuência, desde que a transferência seja de caráter provisório. Essa provisoriedade ainda vai trazer para a gente mais algumas regras que a gente vê aí no tocante, por exemplo, ao adicional de transferência. Consta da OJ de número 113, da SDI de número 1, que o empregado fará jus ao adicional de transferência sempre que a transferência for de caráter provisório. Portanto, sendo definitiva a transferência, não há direito à percepção do adicional. Exemplo de transferência definitiva seria aquela que ocorre em razão da extinção do estabelecimento em que trabalha o empregado. Se, porventura, a transferência, portanto, seja ela de cargo de confiança, seja ela de contrato com cláusula implícita ou explícita, seja ela aquela última hipótese de qualquer empregado, havendo provisoriedade, o empregado perceberá, por ocasião da transferência, um adicional de 25% sobre o salário que é pago na localidade de origem do contrato, diz o artigo da CLT, enquanto durar a transferência. Finalmente, é requisito que vem sendo exigido, e existe até uma súmula, que é a súmula 43, para as nossas transferências, a real necessidade do serviço. Como forma de evitar que o empregado seja transferido e acabe sofrendo perseguições, imaginem os senhores, trabalhador, por exemplo, que exerce um cargo de confiança, que poderia ser transferido para o Acre, como forma de perseguição. Ele só pode ser transferido, diz a súmula e o próprio artigo 469, se o empregador demonstrar que existe a real necessidade do serviço naquela localidade para onde ele está sendo transferido. Em linhas gerais, por assim dizer, seriam essas as regras que versam sobre as alterações, tanto do contrato, lá no artigo 468, quanto no tocante à transferência, no artigo 469.